O primeiro som não foi o de uma explosão. Foi o silêncio. Um silêncio denso, pesado, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração antes do impacto. Em algum ponto invisível do céu europeu, motores giravam sem saber que estavam prestes a inaugurar uma era de sombras. Quando o estrondo finalmente veio, ele não anunciou apenas o início de uma ofensiva. Ele rasgou a membrana do tempo. A Segunda Guerra Mundial não começou com discursos, mapas ou tratados rasgados. Ela começou com corpos acordando no meio da noite, com vidraças tremendo, com mães abraçando filhos sem saber porquê, com homens olhando para o horizonte e entendendo, sem palavras, que algo irreversível havia sido acionado. O segredo militar que os aliados nunca tornaram público não estava guardado em cofres de aço ou enterrado em arquivos classificados. Ele pulsava no medo contido, na dúvida que jamais poderia ser dita em voz alta. Era a consciência silenciosa de que, em determinados momentos, a vitória exigiu escolhas que corroeram a alma daqueles que as tomaram. Não decisões estratégicas comuns, mas atos que caminharam perigosamente próximos do abismo moral, onde a linha entre sobrevivência e monstruosidade se tornava fina como gelo prestes a quebrar. No inverno que parecia não terminar, cidades inteiras aprenderam a medir o tempo pelo intervalo entre bombardeios. Cada sirene não era apenas um aviso, era uma sentença suspensa. O ar cheirava a fumaça, metal queimado e medo humano. Em becos escuros, passos apressados ecoavam como batimentos cardíacos coletivos. Soldados aliados, com os olhos fundos e mãos trêmulas, carregavam ordens que não compreendiam por completo. Eles sabiam apenas que não poderiam falhar, porque falhar significava mais do que perder terreno. Significava permitir que o mundo mergulhasse definitivamente em algo que talvez nunca fosse desfeito. Nos gabinetes mal iluminados, mapas eram estendidos sobre mesas marcadas por xícaras frias de café e cinzas de cigarros esquecidos. Linhas eram traçadas, apagadas, redesenhadas. Cada traço representava milhares de vidas. O segredo não estava nos códigos quebrados ou nas mensagens interceptadas. Estava no fato de que, em certos momentos, os aliados sabiam exatamente o que iria acontecer e escolheram o silêncio. Sabiam que uma cidade seria atacada. Sabiam que um comboio civil cruzaria uma estrada que já havia sido marcada como alvo. Sabiam que o tempo de agir existia, mas que agir poderia comprometer algo maior, invisível, porém decisivo. O som da artilharia distante se misturava ao vento cortante. Em trincheiras enlameadas, homens dividiam o mesmo cobertor, o mesmo medo, o mesmo pensamento proibido. Será que sobreviver vale qualquer preço? A guerra não perguntava. Ela apenas avançava. E enquanto os líderes discursavam sobre liberdade, honra e futuro, havia salas onde nenhuma palavra nobre era pronunciada. Apenas números, apenas probabilidades. Apenas o cálculo frio que dizia que sacrificar alguns milhares agora poderia poupar milhões depois. O segredo era esse cálculo, não escrito, não assinado, apenas compreendido por quem jamais poderia confessá-lo. Em cidades ocupadas, a vida seguia em um ritmo espectral. Pianos desafinados tocavam em apartamentos sem vidros. Crianças aprendiam a distinguir o som de aviões amigos e inimigos pelo timbre do motor. Igrejas permaneciam abertas não por fé, mas por hábito. Um último gesto de normalidade em um mundo que já não reconhecia a própria face. Os aliados observavam tudo isso através de relatórios secos, fotografias aéreas, transmissões codificadas. Cada informação era uma faca de dois gumes. Saber demais significava carregar um peso que não poderia ser dividido com a população que acreditava lutar apenas contra o mal absoluto, sem saber que, às vezes, o espelho devolvia um reflexo desconfortável. A noite era o território do segredo. Sob a luz fraca de lâmpadas cobertas, decisões eram tomadas em vozes baixas. Nenhum registro oficial poderia capturar o momento exato em que alguém desviava o olhar e concordava com o impensável. Não havia vilões nessas salas, apenas seres humanos pressionados pelo tempo, pelo medo de perder tudo, pelo pavor de que a história os julgasse não por aquilo que esconderam, mas por aquilo que deixaram de fazer. Ainda assim, esconderam.
E o mundo seguiu acreditando em uma narrativa limpa, necessária para manter a chama acesa. Quando os grandes bombardeios aliados começaram a cair sobre cidades inimigas, o céu se transformou em um inferno mecânico. O rugido dos motores abafava qualquer oração. O chão tremia como se a própria terra quisesse se desfazer do que carregava. Ali, naquele caos, o segredo se aprofundava. Porque os estrategistas sabiam que nem todos os alvos eram militares. Sabiam que fábricas ficavam próximas a bairros inteiros. Sabiam que o fogo não distinguia uniforme de pijama. E ainda assim, as ordens eram dadas. Não por crueldade, mas por uma lógica perversa que dizia que quebrar o espírito de uma nação poderia encurtar a guerra. Entre os destroços, o cheiro de carne queimada se misturava ao de papel molhado. Cartas jamais enviadas se dissolviam na lama. Em algum lugar, um rádio continuava transmitindo música clássica, como se ignorasse o fim do mundo ao redor. O narrador invisível da história observa tudo com um olhar que não julga, mas também não absolve. Porque o segredo não é um detalhe periférico. Ele é o coração silencioso de uma vitória construída sobre escolhas que nunca poderiam ser celebradas em desfiles. Nos campos de batalha, soldados aliados avançavam com o olhar fixo, quase vazio. Muitos não sabiam por que aquela colina precisava ser tomada naquele dia específico. Não sabiam que, ao atacar ali, desviavam a atenção de algo muito maior acontecendo em outro ponto do mapa. Não sabiam que eram parte de um sacrifício calculado. E talvez fosse melhor assim, porque carregar essa verdade quebraria algo que nem mesmo o treinamento mais duro conseguiria reconstruir. O inverno seguinte trouxe neve sobre os escombros. A neve tem esse poder cruel de tornar tudo silencioso e belo, mesmo quando cobre cadáveres. Passos rangiam sobre o gelo. O sangue escuro contrastava com o branco absoluto. E sob essa paisagem quase sagrada, o segredo permanecia intacto. Nenhum documento revelaria que certas rotas de fuga haviam sido mantidas abertas de propósito. Não por compaixão, mas para proteger uma fonte de informação mais valiosa. Nenhum discurso explicaria por que alertas não foram enviados. Porque a verdade, se dita, destruiria a fé de milhões na ideia de uma guerra justa. À medida que a vitória se aproximava, o peso do segredo aumentava. Porque sobreviver é uma coisa. Viver com o que foi feito é outra completamente diferente. Nos dias finais, quando o inimigo já cambaleava, os aliados carregavam não apenas a esperança do mundo livre, mas também a memória de tudo aquilo que jamais poderia ser contado. O som das últimas explosões ecoava como um encerramento imperfeito, deixando no ar uma pergunta que ninguém ousava formular. Quando finalmente o silêncio voltou, aquele silêncio diferente, pós-guerra, carregado de ausência, ele não trouxe paz imediata. Trouxe fantasmas, trouxe sonhos interrompidos por sirenes imaginárias, trouxe líderes olhando para o horizonte e sabendo que a história lembraria deles como salvadores, enquanto eles próprios sabiam que haviam caminhado por territórios morais onde não há medalhas. O segredo militar que os aliados nunca tornaram público não foi apagado. Ele apenas se dissolveu no tecido do tempo, espalhado em pequenas decisões, em omissões cuidadosamente justificadas, em arquivos que jamais seriam abertos. Ele vive na forma como escolhemos contar a guerra, na maneira como preferimos acreditar que o bem venceu o mal sem jamais tocar sua escuridão. E quando a última câmera se afasta, quando a neve cobre os rastros, quando as cidades se erguem novamente sobre fundações manchadas, resta apenas o eco distante de passos que não voltam. A guerra termina nos mapas, mas continua nos silêncios. E é nesse silêncio, profundo, incômodo, eterno, que o verdadeiro segredo permanece respirando, lembrando ao mundo que a resistência humana é capaz de feitos sublimes e de sombras que jamais aprendemos a encarar por completo.